Ainda em lançamentos, temos a opção de gerar o arquivo EFD SPED fiscal. Então, é nessa aba que é gerado o arquivo para depois validar dentro do validador do SPED, fornecido pelo governo. A escrituração digital SPED ela foi instituída por meio do convênio ICMS 143 de 2006 e posteriormente pelo ajuste CNF número 2 de 2009. É um arquivo digital de uso obrigatório para as empresas contribuintes do ICMS e do IPI, que se constituem em um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse do fisco, conforme a unidade federada e da Secretaria da Receita Federal do Brasil. No Estado de São Paulo, de acordo com o parágrafo 2º da cláusula 1ª, a obrigatoriedade da apresentação da FD se aplica a todos os estabelecimentos contribuintes do regime periódico de apuração, que são as empresas RPA, a partir do dia 1º de janeiro de 2014. Então, no sistema, esse campo ele vai consolidar as informações contidas nos registros de SPED, lançamento de entrada, de saída, apuração de ICMS, apuração do IPI, os cupons fiscais, o eletrônico, o ECF. Então, aqui vai ser consolidado todas as informações conforme o registro da empresa. E vai ser gerado um arquivo no layout que o programa do SPED recepciona. Para gerar o arquivo, o usuário deverá ativar a empresa, informar a competência que deseja fazer a geração, informar o tipo do arquivo, se ele é original ou se ele é substituto. Este campo, considerar descrição de produtos dos lançamentos, é para que, quando for gerar o arquivo, o sistema ele não dê inconsistência, porque muitas das vezes no lançamento está uma determinada descrição de produto, conforme a nota, e no cadastro do produto é uma outra descrição. Às vezes é um ponto que diferencia uma letra e, ao fazer a validação, vai dar várias inconsistências. Então, clicando neste botão, o sistema ele vai considerar de acordo com a nota lançada. Então, fica opcional do usuário. Temos a aba ao lado, que trata-se do inventário. Então, o inventário conforme o período, se ele é mensal, trimestral ou anual. Informando o inventário qual a conta contábil referente a este inventário. Aqui deverá ser informado o diretório, onde o arquivo ficará salvo. Feito isso, basta validar, estando o arquivo ok, basta gerar o arquivo. Se houver alguma inconsistência, na validação o sistema vai trazer um relatório das inconsistências. Então, o usuário deverá ir conforme cada inconsistência e verificar a correção que deve ser feita. E finalizando a escrituração digital do SPED, nós temos gerar arquivo EFD PIS e COFINS. Então, as pessoas jurídicas de direito privado, na escrituração da contribuição para o PIS e da COFINS, nos regimes de apuração não cumulativo e ou cumulativo, com base no conjunto de documentos de operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradoras de créditos da não cumulatividade. Para gerar o arquivo, o usuário deverá ativar a empresa, informar a competência e a finalidade do arquivo, se ele é original ou substituto. Este campo ele consolida as informações de ECF, para quem faz uso do cupom fiscal eletrônico. E considerar a descrição de produtos dos lançamentos. Assim, o sistema ele vai ignorar a descrição conforme o cadastro de produtos e vai considerar a descrição conforme o lançamento da nota fiscal. Há a possibilidade do usuário transmitir o arquivo sem movimento, porém, conforme a legislação, quando você entrega sem movimento, você deve informar o tipo da empresa, se é uma pessoa jurídica, imune ou isenta, órgão público, enfim, deve indicar qual tipo de empresa que trata seu arquivo. Informar o diretório.
validar o arquivo e gerar o arquivo. Ao informar a competência de dezembro, a própria escrituração ela exige que seja informada os meses em que não houveram entregas do arquivo. Então, aqui vai ser habilitada essa aba sem movimento e o usuário deverá informar qual foi o mês que não entregou o arquivo. E aqui informar o tipo da empresa. Somente para a competência de dezembro. Após validar, estando o arquivo correto, basta gerar. Finalizando o índice lançamentos, temos a consolidação dos documentos emitidos por ECF. Este registro ele vai para as informações do C491 e C495 da FD Contribuições de PIS e COFINS. Vai apenas consolidar as informações que já existem nos registros anteriores.